Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Faz o trânsito, começa por você. Atenção barretense, esta é direto do Parque do Peão para você. Garanta seu passaporte Parque Estádio ou passaporte Área VIP em até 7 vezes no cartão sem juros. Os preços são especiais e exclusivos para barretenses. É para não perder nada e curtir muito. Mais informações acesse independentes.com.br. Barretos 2025, de 21 a 31 de agosto. Ponto de venda, loja Os Independentes da Avenida 43. Bateu, arranhou, amassou, sem desespero, a GT Funilaria tem a solução. Seu carro sempre novo com polimento, cristalização e reparos que devolvem o brilho de fábrica. Confie em quem entende do assunto. GT Funilaria, qualidade, agilidade e cuidado. Ligue agora, 17 98122 7004. GT Funilaria, cuidamos do seu carro como se fosse nosso. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples, ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com o nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda. A Cervejaria de Barretos. Ligue 99639-0321. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Na gestão da sua empresa, confiança e eficiência fazem toda a diferença. A WD Contabilidade oferece soluções completas em serviços contábeis, fiscais, departamento pessoal e administração de condomínios. Com mais de uma década de experiência, aliamos tecnologia e conhecimento para entregar uma contabilidade moderna e estratégica. WD Contabilidade, na Avenida 13, número 542, em Barretos. Ligue 17 3321 1616 e evolua com a gente. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Olá pessoal, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal a nova edição do nosso programa Prosa com Dutra, uma nova marca, um novo nome. E fica aqui inicialmente nessa data especial, a data do meu aniversário aqui, 17 de março, um agradecimento ao pessoal, o Ronaldo, meu irmão, o Igor, a Maria Cláudia, o Lucas Matar, meus amigos, os conhecidos que a gente vem debatendo essa ideia de fazer essa mudança do programa. Eu sei que alguns vão dizer que é porque o café tá caro, realmente o café tá caro, não vamos nem falar do ovo, né, Adilson? Não. Também tá caro também. Tá caro. Mas enfim, é uma nova roupagem do programa e a gente está preparando aí no decorrer do ano muitas boas novidades para você ouvinte aqui da Rádio Jornal 88.7 FM, você ouvinte do programa Prosa com Dutra agora nessa nova roupagem. Então gostaria aqui realmente e novamente de agradecer a todos esses meus amigos, a equipe que a gente ficou debatendo aí diversas ideias de nome
E algumas pessoas falam, não, põe aí o seu sobrenome aí, o prosa que você gosta, tudo que você fala prosa com isso, prosa com aquilo, e tira esse café, que o café tá caro no Brasil nesse momento. Bem, pessoal, hoje aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, nós estamos recebendo aqui uma pessoa jovem, mas uma pessoa de muito sucesso aqui na cidade de Barretos, autor de livro que ele vai estar comentando com vocês, ouvintes, que vem se destacando aí pela a sua competência, mas acima de tudo pela sua humildade de saber atender, de saber entender o paciente, de saber compreender e de fazer a melhor roupagem para atender aí você que procura emagrecer, você que procura um melhor jeito aí de lidar com a sua alimentação diariamente falando. Gustavo Pereira, boa tarde, obrigado. Você está participando aqui da nossa edição do programa. E edição especial, né? Especial. Eu sei que você já fez um post aí criticando, que veio querendo tomar café. Eu vim querendo tomar um café, pessoal. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou fissurado em café. Sou apaixonado em café. Eu falei assim, eu vou correndo até um pouquinho mais cedo no Rafael lá, que eu vou tomar um pouquinho de café, mas eu cheguei aqui, mas me recebeu muito bem, e ainda pelo aniversário dele, dei um presentão pra ele. Opa. E obrigado também pelo convite, Rafa. A gente fica muito agradecido pelo seu convite aí, por toda história que você tem na cidade de Barretos, pela pessoa que você é, e é muito gratificante estar aqui contigo aí para fazer esse decorrer desse bate-papo aí, para poder não só levar o conteúdo para vocês, mas também para estar unido aqui, que é o principal. Maravilha. Ele falou do presente que ele me deu, tá aqui o livro, é um livro dele, Domine Seus Hábitos, a abordagem corre para a saúde, comportamento, organização, reeducação e estratégia. Na verdade, só uma correção, é CORE. CORE. É comportamento, organização, reeducação e estratégia. Ah, é uma abreviação. Isso, é uma abreviação. Legal. Você gosta de falar difícil mesmo. Abordagem CORE. Abordagem CORE. Coloca aqui na frente da câmera. Aqui, ó. Isso. Aí, ó. Já vou explicar o porquê desse tipo de abordagem. Mas antes de você explicar esse tipo de abordagem, para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha e vai acompanhar pelas plataformas digitais, quem que é o Gustavo Pereira? Tipo, você nasceu em Barretos, nasceu no Ibitu, Alberto Moreira, onde você nasceu, que te levou à nutrição e depois o que te levou a fazer um livro e debater com as pessoas esse ensinamento que você está defendendo aqui. Boa. Vou falar brevemente em relação à minha trajetória na nutrição. Na verdade, eu nunca quis ser nutricionista, né? Uhum. Foi no decorrer ali do ano de 2020, 2010, né? 2009, onde eu comecei a trabalhar numa loja no shopping. Eu sou natural de Barretos, minha família sempre foi daqui, e aí eu sempre gostei muito do meio de comunicação, né? Uhum. Sempre fui muito comunicativo, sempre gostei da área muito de vendas. E aí no ano de 2010 eu comecei a trabalhar numa loja no shopping. Eu fui vendedor ali basicamente quase 6 anos, na Gled, para quem conhece. E sempre trabalhei nesse ramo, sempre gostei muito de me virar em relação a tudo isso. Já vendi roupa da 25 de março, eu conto um pouquinho da minha história no meu livro. Mas a partir do momento que eu entrei ali na loja, na Gled, eu sempre via muitos dos meus amigos conversando muito em relação à nutrição, o pessoal do fisiculturismo, o pessoal da academia, falando, a cebola faz bem para isso, aquilo ali faz bem para aquilo. E foi até uma surpresa em relação à nutrição. Minha mãe morava no Mato Grosso na época e eu sempre gostei da área de vendas. Sempre gostei muito da área de vendas. E eu sempre fui muito curioso para pesquisar muito questão dos benefícios em relação a alimentos. Só que eu nunca falei assim, vou fazer nutrição. E minha mãe sempre me cobrando muito, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer. E aí ela fez a inscrição na faculdade de Bebedouro. Falei, vou colocar aqui fisioterapia e nutrição, que eu acho que eu gosto. Não tinha uma visão ampla em relação a conhecimento, né, o que eu realmente queria. Eu era novo, mas não era, mas eu não tinha aquela questão assim, vou fazer a faculdade disso, daquilo. Então eu fiz ali a matrícula da faculdade. Na época, eu quase não fiz o vestibular. Na verdade, essas faculdades, assim, a grande maioria, não é tão difícil de entrar, principalmente faculdades
particulares, né? Você não tá querendo dizer que você deixou o RG caiu lá e te chamou. Foi mais ou menos isso, tá. né? Foi mais ou menos isso. Foi uma história bem engraçada, porque assim, o vestibular seria no domingo, e até no sábado eu não tinha arrumado. Na época eu não tinha carro, eu ia trabalhar de ônibus, então eu não gostava muito de pedir favor pro pessoal. Aí chegamos numa roda ali, fomos comer um lanche, até, ó, nutricionista comia lanche, ainda como de vez em quando. Aí um pessoal da roda ali do que tava com a gente falou, ó, vamos embora porque a gente tem um vestibular amanhã. Eu perguntei pro pessoal, vocês têm vestibular? Não, já em Bebedouro. Falei, eu ia fazer, mas acabei não conseguindo arrumar carona. Aí falei, não, peraí, ligou. Falou, tem mais uma vaga? Falou, tem mais uma vaga. Falei assim, então desde lá de trás, Deus foi me encaminhando assim absurdamente em todos os meus caminhos, e eu tenho certeza que foi realmente com o propósito dele que eu comecei a fazer nutrição. Aí beleza, passei no vestibular, iniciei, e a partir do momento eu sempre tive muito isso comigo, que aquilo que eu começava a fazer, eu ia me dedicar até o final. Então nunca faltei da faculdade, sempre fui um aluno exemplar, sempre tirei notas boas. Então naquele momento ali eu passei na faculdade e assim, eu tinha como compromisso comigo mesmo ter que dar certo na vida, até por toda a minha história de vida em si. Então eu precisava me dedicar em relação àquilo. E uma das frases que eu mais ouvi dos meus professores essa questão de nutrição esportiva, isso não dá dinheiro, isso daí não dá futuro. Eu olhava e falava assim, eles não sabem o que eles estão falando. Então os próprios professores, eles desvalorizavam a profissão. Então foi ali o momento que eu comecei a estudar um pouquinho mais profundo essa parte da nutrição. Tanto que no dia da minha formatura, minha filha tinha acabado de nascer, a Isa, já está com 9 anos. No outro dia eu tinha o IPVA do carro para me pagar, e aí eu decidi não pagar o IPVA do carro, que era o único dinheiro que eu tinha. Fui lá e paguei uma inscrição numa pós-graduação lá em São Paulo, nas melhores que tinham. Eu paguei minha pós-graduação vendendo relógio da 25 de março. E ali começou meio que uma trajetória, e a partir do momento que eu inseri naquele ambiente ali, eu vi que a nutrição não era simplesmente aquilo que eu aprendi na faculdade. Então eu aprendi realmente a nutrição que eu gostaria de trazer para o meu paciente, que é aquela nutrição que resolve, que é aquele paciente que tem uma disfunção específica e ele consegue melhorar, sendo insônia, sendo intestino, sendo uma patologia específica. E a partir do momento que eu fui para São Paulo buscar esse conhecimento, eu comecei a ver que realmente isso mudava a vida de muitas pessoas. Foi aí que eu fiz a minha primeira pós-graduação, fiz a segunda, iniciei a terceira, não completei até devido à pandemia, porque a gente acabou inibindo, fiz basicamente 80% da pós. E aí, depois desse tempo, as pessoas começaram a confiar muito no meu trabalho e eu comecei a me especializar em todas essas áreas. Hoje eu tenho especialização em nutrição esportiva funcional, virei atleta em algum momento ali, virei triatleta, fiz Ironman, 70.3, fiz várias meia maratonas. Então, eu comecei a entrar nesse nicho do esporte realmente para ter não só essa superação, mas também para vivenciar o que eles passam. Tanto que eu atendi um paciente que pedalava, falei, não, eu preciso vivenciar isso aqui. Aí um que corria, aí outro que fazia um desafio. Tanto que tem uma história bem legal, um conhecido nosso, o Jorge, né? Um dia ele chegou pra mim, eu corria ali, fazia uns trotinhos, e ele chegou pra mim e falou, vai ter uma prova lá em São Paulo, e eu vou correr, vamos correr ela? Aí eu falei assim, vamos. Eu vou correr 21, mas tem a de 5 também. E isso era em fevereiro e a prova ia ser em abril. E eu nunca tinha corrido uma distância longa. Aí ele falou, faz inscrição. Eu falei, me manda o link. Aí eu fiz, mandei o comprovante para ele. Ele falou, você fez errado. Eu falei, como que eu fiz errado, cara? Ele falou assim, você fez nos 21, você tá doido? Você nem corre. Eu falei assim, não, eu vou fazer esses 21, o que eu preciso fazer? Eu falei, não, você é louco, você não vai dar conta. Eu falei, você conversou com a pessoa errada. Eu vou dar conta. Aí eu fui buscar assessoria, fui buscar toda a estratégia, o tênis que eu tinha que correr. Então eu pegava essa questão. Eu tinha um desafio específico e através daquele desafio eu ia treinando o caminho. Assim foi com o Ironman, assim foi com a minha primeira meia maratona e assim foi com várias coisas da minha rotina. E aí passou esse tempo, eu tive umas dificuldades financeiras há anos atrás. E eu comecei a tentar me envolver em outras áreas, na área de importação, área de venda de produtos. Entrou o Gustavo vendedor de novo. Na verdade, o Gustavo vendedor nunca saiu, mas ele queria sair um pouco da nutrição, porque o Gustavo, em certo momento, acabou tirando um pouquinho o foco, até por sobrecarga, atendendo muitos pacientes ao longo do dia, tendo uma agenda muito cheia ali.
E em alguns momentos isso não é bom, porque você acaba perdendo qualidade de vida. Hoje eu ainda passo um pouquinho esse processo, graças a Deus, eu não posso reclamar em relação a isso. Só que eu acabo ainda perdendo um pouco de qualidade de vida. Então, a partir do momento que eu comecei a observar isso, eu comecei a tentar sair um pouquinho do foco ali da parte da nutrição e comecei a investir em outras áreas. Foi um momento que me deu um clique e falei, cara, eu preciso me dedicar mais à minha profissão e realmente resolver aquilo que eu sou bom. E aí foi a hora que eu comecei a buscar vários treinamentos focados em gestão empresarial para profissionais da área de saúde. Foi aí que eu comecei uma mentoria, comecei alguns masterminds também em São Paulo. E aí eu comecei a lidar com pessoas que já passavam, tinham clínicas, trabalhavam muito nessa parte de gestão empresarial, contratação de equipe. E aí eu mudei todo o meu formato de atendimento. E uma das coisas que eu sempre foquei, hoje eu foco absurdamente, é realmente a qualidade do atendimento do paciente. Então, uma das coisas que a gente tem diferencial é realmente tentar não somente o acolhimento desse paciente a partir do momento que ele chega no nosso atendimento, mas ao longo da jornada dele, não somente uma consulta convencional onde você pega um papel. Eu sempre falo para os meus pacientes que o papel ele vale no máximo 5% ali de todo um trabalho. O que vale realmente é o que a gente vai fazer de suporte para esse paciente ao longo da jornada. Então hoje a gente tem uma equipe com um assistente, tem outra nutricionista na equipe, tem minha esposa que é minha gestora, tem a nossa recepção que ela fica no Rio de Janeiro instalada e faz o serviço home office. Então hoje temos uma equipe por trás realmente para cuidar do paciente, para que ele tenha um sucesso ao longo da jornada, trazendo várias métricas em relação à sua evolução e trazendo um trabalho bem diferente do mercado tradicional. Então a gente realmente está trabalhando nisso. Então a partir do momento que eu fui realmente focando realmente mais no paciente, naquilo que eu sou bom, que eu gosto, aí eu comecei a ter um pouquinho mais de tranquilidade. E como é que foi o start para você ter a ideia de falar, olha, eu preciso fazer um livro, eu quero pôr alguns conhecimentos na área da saúde, na área de comportamento, na área de organização, reeducação, estratégia, para o cidadão que às vezes não paga minha consulta, mas pode ir no link tal, ou no WhatsApp tal, ou comprar o meu livro, ler, se inspirar, conhecer a minha história de vida. Porque a hora que você estava falando assim, o pessoal falava de alimentação, o pessoal falava disso, daquilo. Eu lá falei, quer ver que ele ia vender cebola, pessoal. Então. Vou vender isso, vender aquilo, porque você é muito vendedor. Não, peraí que eu vou trazer fruta para vocês. Aí você falou, minha mãe estava no Mato Grosso. Falei, já encomendou. Vai fazer uma horta. Vai fazer uma horta, vai isso, aquilo. Então, assim, como é que você teve essa ideia, essa visão? Porque pelo que você contou até então da sua trajetória, você foi se moldando e se organizando. Eu quero dar um plus para fazer uma área esportiva que ninguém pensa. Eu quero fazer isso. Eu vou lá, vou fazer atividade física, vou fazer lá um futebol, vou andar de bicicleta, vou nadar, vou fazer o que o pessoal fazia para ver o que o pessoal está sofrendo, e quando senta na minha frente vai falar Fica as dores dele, fácil. Eu vou entender. Isso acho que é legal, porque hoje em dia a gente tem muito engenheiro de obra pronta. O cara, é verdade, é muito fácil você ficar falando da cadeira sem você se fazer tal, igual o Adilson. O Adilson, toda programa que a gente tem que seja interessante nessa parte de atividade física, de nutrição, de fisioterapia, ele pega o microfone e fala, não, que eu vou cuidar, que eu vou isso, eu vou aquilo. Aí ele esquece, entendeu? Igual o Adilson, assim, que você como um nutricionista, o que você recomendaria para ele? Cara, depende muito assim. Nascer de novo. Não é, não. Como diz, eu falo que a Bíblia a gente não discute, né? Deus fala assim que a gente tem que morrer pro velho homem para nascer para uma nova pessoa, para uma vida transformada. E uma das coisas que a gente mais tem que valorizar é realmente o templo de Deus, que é a nossa vida, a nossa saúde. E quando a gente pensa em relação ao cuidar da nossa saúde, nós não temos que se cuidar por nós, a gente tem que se cuidarmos
pelos outros, porque a árvore dá fruto para os outros, não para a gente. Então, a partir do momento que a gente não Então se você cuida... tá dando mau fruto, hein, Edilson? Mas... Rapaz do céu. E eu falo assim, quanto mais saúde você tem, mais você consegue ajudar outras pessoas. Então, quando a gente começa a mudar o porquê que eu estou fazendo isso, já passa a não ser algo punitivo, mas sim como algo com benefício. Então, quando a gente pensa em relação a, eu vou mudar meu hábito alimentar porque eu preciso emagrecer, você já está, assim, você não está colocando um motivo maior em relação a isso. Quando a gente pensa nos bons cuidados, a gente não pensa só em tirar o doce, comer batata doce, frango. A gente pensa em realmente mudança de comportamento, que é uma das coisas que eu mais abordo. Porque, assim, o cardápio ele não vale de nada. Gustavo, mas ele não vale, então por que o pessoal vai em você? Eu falo assim, se você tiver um livro de Harvard falando de inglês, só que se não tiver uma pessoa para te direcionar a fazer aquele livro, não faz sentido nenhum. É o que acontece comigo. Entendeu? Você precisa de alguém para direcionar você, Adilson. Exatamente. Então fechou, já tá. Consulta marcada para o Adilson, meta até dia 29 de dezembro, porque tem final de ano, né? Que isso, hein? Perder 20 quilos na balança, compromisso social. O Adilson acabou de falar aqui que ele vai perder esses 20 quilos. Se ele não perder, churrasco para todo mundo, na faixa, pela conta dele. Posso confirmar, Adilson? 20 quilos. Né? 20 quilos. É 1 quilo tanto por mês? 1 quilo por mês, você vai colocar aí praticamente 400 gramas por semana, é um x-tudo a menos que ele come, perde isso, então fechou. Combinado? Compromisso social? E nós vamos mostrar no programa Prosa com Dutra, o antes e o depois. Dia 29 de dezembro de 2025. Já tá anotado aqui. Tá já fechado. Eu adoro. 20 quilos. Eu adoro isso. Esses compromissos eu adoro. Não, tá por que você falou agora? Você falou doutor tremendo? Ué, você que a gente falar firme no rádio aqui e tal, agora você falou doutor tremendo? Não, e se gaguejar é 22. Não, 20 quilos. Isso aí. Não, 20 quilos dá? Dá, claro que dá. Olha, depende de você, Depende Por de que você. você pergunta pra ele? Não, porque eu nunca consegui, né? Não, mas porque aí, você, quantas vezes você tentou e continua? Tentar eu tentei várias, mas eu paro no meio do caminho. Não, então ainda vai continuar, porque ainda tem aí, 9 meses praticamente. É uma Então gestação. Projeto de gestação Adilson. Fechou. É isso aí. Pra gente trazer nós vamos trazer em dezembro você aqui. No último programa de No dezembro. último programa, para fazer um antes e um depois de você. Rapaz. Imagina o Adilson ficar mais 60 anos fazendo programa na rádio, gente. Olha que coisa abençoada. Ou ele pode fazer mais 20 anos, ou ele pode fazer mais 60, depende dele. Pensou, a gente vai com uma cueca bonita, pra você tirar a fotinha do antes e depois, que a gente vai colocar aqui na tela. Para quem acompanha pelas redes sociais, vai ver a imagem de você, o antes e o depois. Vai pesar? Opa, tudo certinho. É compromisso. Ó, esse livro aqui é do Adilson. Olha aí. Primeira coisa que você vai começar a ler, primeiro hábito que você vai... 2 hábitos você vai mudar a partir de hoje. Ler a Bíblia todo dia, a hora que acordar, começar a pedir para Deus discernimento e orientação para o seu dia abençoado. Amém. Segunda coisa, começar o dia planejando o que você vai fazer de bom e o que você não vai fazer. Primeira regra que você tem que ter em mente o que eu não vou fazer. Eu não vou comer doce, eu não vou comer farofa no almoço junto com o bife, eu não vou comer pizza à noite na sexta-feira. Então eu decido comer certo. Não é que a pizza você vai tirar da sua rotina, mas você decide fazer mais certo que errado. Pronto, agora você começa a dominar seu hábito. Compromisso feito. Boa! Mas você tem que ler esse livro. Eu vou ler. Então aí o terceiro hábito é leitura diária, porque lembra que as 5 pessoas que você mais convive é reflexo da sua saúde, da sua vida. E se você não necessariamente precisa conviver com outras pessoas, pode conviver com pessoas de livro, entendeu? Eu convivo com o Gustavo um pouquinho todo dia, eu convivo com Paulo Vieira no Poder da Autoresponsabilidade. Aristóteles, Platão. Isso, eu convivo com Jesus Cristo na Bíblia. Então assim, eu convivo com boas pessoas o tempo todo, não tem como dar errado. Agora, e opções para eu suprir essa alimentação, tá no livro também? Tá, também. Mas ele vai te consultar, vai te orientar. Calma, né? Vai tirar umas medidinhas. Parece que vocês têm Você tá ansioso. Você não usa marca-passo não, né, Adilson? Você tá ansioso. Ele tá zerado, ele tem 10 anos de crédito aí, né? Fez um check-up. Fez um check-up. Check-up tá tudo zerado. Mas eu pego no pé dele aqui em todo o programa, que quando tem essa temática, porque eu gosto mais dele. Ele teve alguns incidentes no passado de saúde e a gente quer, sim, você sabe muito bem disso, e a gente quer o bem dele. Sim. E ele trabalha sentado, tem algumas atividades, come desregrado, ou quando tem reunião do Rio das Pedras, ele vai lá fazer a filmagem, ele é o primeiro da fila. E não é um pratinho pequeno. Aí eu vou te perguntar, que o cara faz. Se você se cuidar a partir de hoje, quem que vai ter benefício nisso? Eu, Então acabou,
Se você tá trazendo um negócio que é beneficioso para você, é beneficioso? Existe, né? Deve existir. Vai ser benéfico. Vai ser benéfico para você. Por que não fazer? Sim. Não faz sentido, entendeu? Então, na hora que a gente começa realmente... É o vício, né? Que você vem de muitos anos. Isso, mas se a gente... Mas eles têm que mudar comportamento para criar hábito. Isso. Ixi. Não é fácil, não É tô isso falando aí. que é fácil. É lógico que é algo que é muito mais complexo do que a gente imagina. Por isso que eu falo que não depende só de um cardápio. Se eu te entregar um cardápio top aqui, não é simplesmente você vai pegar e ele vai aplicar no dia a dia. Você precisa de quê? Primeiro, poder da decisão, que é o que eu falo muito no livro. O que é a decisão? Eu decido fazer algo. Outra, eu tenho que ter clareza de onde eu estou, onde eu quero chegar. Porque se eu não tenho clareza de onde eu quero chegar, eu não sei quem que pode me ajudar. Ah, eu quero perder 20 quilos. Beleza, primeiro ponto. A gente começou lá no ponto final. Beleza. Agora, o que eu tenho que puxar para que eu consiga chegar nesse caminho? Então, o meu objetivo é emagrecer. Então, o que eu tenho que fazer para emagrecer? A primeira coisa que você tem que pôr em mente é o que eu não posso fazer na maior parte do tempo. Então, depois que eu coloco o que eu não posso fazer, aí eu começo a adicionar as coisas. Então, assim, eu não posso ficar comendo todo dia um salgado, então eu vou trocar por uma fruta. Ah, mas fruta é ruim. Se a fruta te faz bem, por que ela é ruim? Pra você ver, eu cheguei aqui, ele poderia ter me dado parabéns primeiro. Não, ele falou, cadê o bolo? Cadê o bolo? Aí eu falei, o cara tá de gozação comigo. O cara tá de gozação. O cara veio e falou, parabéns, muita saúde Cadê o pra bolo? você. Feliz em rever você. Não, ô, cadê o bolo? Eu falei, não, Adilson, você tá de gozação comigo. Fiquei desanimado. Falei, esse é o tipo de pessoas que eu trabalho. Aí, você tá vendo? Não pode conviver muito. Né? A gente falou de convivência. Não pode conviver muito, entendeu? Não pode. Você já ficou com vontade de comer o bolo, né? Não, sim, eu sou chocólatra. Isso eu não Aí, escondo de ninguém. eu- Cafezeiro e chocólatra. Você é magrinho, É, você pode. duas coisas. Cafezeiro também, Nossa, agora parou, demais, né? Demais. Eu fico vendo tua camisa e me dá uma inveja de usar esse número aí, cara. Ah, mas você vai emagrecer, pô. Vai, não, 20 Agora- quilos. Tá com quantos quilos hoje? 115? 105? 97. Então dá pra chegar nos 87. Dá pra ficar fininho, já era. 97. Você vai Não passei do 100. Você vai ficar novo. Aí quem sabe, porque às vezes vem algumas pessoas aqui que ele conhece e tal, e fica todo pavãozão, assim, você precisa ver, muda, entendeu? Muda, afina a barriga na cadeira, chega pra fica trás. bonitinho. Nossa, Mentira. faz intervenção toda hora. Adilson. Mentira. Imagina você com 20 quilos a menos. Mentira. Quem vai te aguentar? Não vai ficar. Imagina você com 20 quilos a menos. Ninguém segura. Vai fazer Ninguém segura. vai fazer a rádio jornal de drone lá, brincando. Isso aí. Não, mas é isso aí, é uma das coisas que a gente realmente aborda em relação a tudo isso. Ô, Gustavo, então, tudo isso que você falou pra Adilson tá no livro? É, Como o é que- que funciona? O que te levou a fazer o livro? É o que me levou a fazer o livro. E assim, o que te levou você a fazer o livro? Aonde compra o livro? Aonde tem? Já aproveitando também o endereço da sua clínica, como é que funciona o atendimento? É pré-agendado? É pro WhatsApp? A primeira consulta você cobra, não cobra? E assim, porque às vezes a pessoa, e isso é fato, você trabalhou com vendas, o pessoal passa em frente à loja e fala, nossa, comprar roupa aqui é muito caro. Isso acontece quando a pessoa começa a ver uma pessoa destacando em alguma profissão, ela fala, nossa, eu queria tanto consultar com o Dr. Gustavo, mas deve ser muito caro, não deve ser para mim. E aí vai chegar lá, às vezes a consulta é acessível, você parcela, você dá bônus, isso, aquilo, aí a pessoa fala, caramba, eu não imaginava. E no decorrer você vai trazer benefício para a pessoa que a pessoa não calculou isso. Sim, E aí a pessoa sim. vai falar, caramba, eu gastei com fulano de tal rios de dinheiro e tem um Não. cara aqui que é celebridade, autor de livro tal, eu achava que era muito caro e acessível para mim. A gente fala sempre a questão, puxando esse gancho aí, antes de tudo eu atendo na Avenida 25, a 1416, na Clínica Cuori. Ali temos vários profissionais muito capacitados, temos psiquiatras, cardiologistas, temos também lá outros nutris também, né? Então, é uma clínica bem bacana, bem localizada ali no centro da cidade. E aí, quando a gente pensa nessa situação, puxando na questão dos valores em si, eu sempre falo que o cara é muito subjetivo e realmente e é realmente verdade. Não existe coisa cara, existe coisa que não te dá retorno. Quando o paciente senta na minha frente e fala o seguinte, você está investindo isso num plano de acompanhamento e se você não fizer nada do que eu estou te falando, você vai ter um gasto grande. Por quê?
porque você não está aplicando nada. A partir do momento que você está aplicando isso, está te trazendo um retorno, pelo menos em saúde, diminuição de medicamentos, e você está voltando a ter qualidade de vida, isso está sendo um investimento. Então, tudo aquilo que... eu vou comprar um relógio que eu pago lá não sei quantos R$1.000. Tá, esse relógio vai mudar alguma coisa na sua vida? Não, ele me deu um gasto. Então, é um gasto, não é um investimento. Eu comprei um celular, só que é para mostrar para meus amigos. Eu estou tendo um gasto, não estou tendo investimento. Eu vou lá e compro um celular para gravar vídeo, para ter uma melhora na câmera. Aí, beleza, eu estou tendo investimento. Então, quando a gente pensa em relação ao atendimento, é a mesma coisa. Nós temos alguns formatos de plano. Hoje nós trabalhamos principalmente com um acompanhamento, não somente com consultas, porque existe uma métrica que a gente avalia que o paciente, não só no nutricionista como no médico, ele tem uma média de no máximo 2 consultas e ele não permanece. Por quê? Vamos supor que o paciente ele vai numa consulta, ele volta no retorno, ele tem um pico de entusiasmo e isso... Se motiva e tal. Porque assim, quando... isso psicologicamente, analisando, vou falar superficialmente... Neurolinguística. Quando mas a questão é psicológica. A gente tem uma métrica ali que nós avaliamos a questão de nível de consciência versus tempo. Quando o paciente ele tem um pico de entusiasmo grande, ele enxerga um problema maior e aí ele sempre tem uma ideia de como ele vai resolver aquilo. Então, a ideia dele resolver aquele problema, ele vai ligar, Gustavo, eu tenho essa dificuldade, estou engordando, e agora, quem que vai me ajudar em relação a esse... Então, esse acompanhamento que você faz, você trabalha com uma neurolinguística com o seu paciente? Para motivar ele? Sim. Porque ou para cobrar ele, igual você falou para Adilson aqui? Isso, porque é tudo baseado em comportamento, entendeu? Então, se a gente não entende a base de comportamento, só puxando o gancho antes para complementar. Quando a gente pensa em relação a essa questão, o paciente ele tem um problema, ele enxerga esse problema, e aí na cabeça dele sempre vai vir uma solução. Então, vou buscar o Gustavo, vou mudar minha alimentação, vou fazer atividade física, vou emagrecer. Na mente é muito óbvio, só que na hora que ele começa a aplicar, vem as dificuldades do dia a dia. Aí ele gera um pico de entusiasmo, esse pico de entusiasmo ele tem um teto, é o pico da estabilidade ali. Aí esse paciente não consegue comer o final de semana correto, aí ele não consegue treinar, o peso já volta a engordar um pouquinho, ele já dá uma desmotivada novamente, aí essa tendência é ir caindo um pouquinho. Se ele não usa ferramentas suficientes para subir esse nível de empolgação de novo, ele tende a declinar. E a única coisa que faz ele romper essa barreira do teto é disciplina, constância e ambiente. Nada mais. Então eu preciso de pessoas me auxiliando em cada processo, eu preciso de referência. Então se eu tenho referência no meu dia a dia, que é jantar num bar, sexta-feira bebendo, não adianta, não vai conseguir ter um bom resultado, a não ser que tenha uma disciplina extrema. Não, eu tenho referência que assim, eu troquei o bar do final de semana para fazer uma corrida com uma galera dia de sábado cedo. Então eu mudei minhas referências. Então eu tenho pessoas que me auxiliam nesse processo de constância e disciplina. Aí sim eu tenho um resultado satisfatório. Então quando a gente cuida da jornada do paciente, o paciente, quando a gente vê que esse paciente está num nível de queda ali, nós usamos ferramenta para tentar motivar esse paciente, para tentar fazer... você está passando um momento difícil na sua rotina, seu peso vai subir, seus hormônios estão alterados, está no período pré-menstrual, então seu peso aumenta um pouquinho, então vamos tentar usar essa ferramenta. Não focado somente no peso, mas sim no que está acontecendo nesse momento, para que na próxima fase você não desmotive. Então, quando o paciente ele vem naquele método convencional consulta e retorno, a tendência dele ter continuidade é muito baixa. Então, quando ele foca no acompanhamento, por exemplo, temos basicamente 3 formatos, que é acompanhamento de trimestre, semestre ou ano. O paciente ele é cuidado ao longo da jornada toda, onde ele tem acesso à nossa equipe a todo tempo, a todo momento a gente tira dúvidas do cardápio. Se ele mandar um exame no meio do acompanhamento, a gente analisa e orienta para ele. Nós estamos indo atrás do paciente a todo momento. Então, temos vários marcadores de biofeedback, onde mostra o paciente no decorrer do acompanhamento, o sono dele piorou, se a energia dele piorou. Exemplo, uma escala de 1 a 10, o sono do paciente estava 10 e de repente, numa outra quinzena, cai para 2. Nossa equipe instala no paciente e pergunta, por que seu sono piorou? Porque ele está me respondendo isso. Então, porque eu estou mais ansiosa, estou dormindo mais tarde. Então, usa essa estratégia que vai te ajudar na manutenção do sono. Então, antes do paciente errar, nós conseguimos corrigir esse paciente. Então, o foco de realmente tentar resolver o comportamento do paciente, não somente focado no cardápio, faz com que ele tenha mais adesão. Então, Adilson, você viu a aula que o Dr. Gustavo Pereira está dando aqui. Serviu tudo para mim. Te deu um livro para você ler e você tem uma obrigação de ir na consulta e fazer esse acompanhamento. Porque
29 no final dezembro. do ano. Não, vê se cai no dia do programa. Não, mas a gente vai pegar o último dia do programa, fica tranquilo. Não, que a coisa Isso. não liga lá onde tem que ligar. Você tem uns contatos no governo que fala travar o tempo. Fica ali, não tem? tranquilo que a gente vai fazer o último programa, o penúltimo programa com você e com o Dr. Gustavo. Não, E tá aí, marcado meu amigo, já põe na agenda aí. Você pode fazer ou ele passar vergonha, ou ele ser mais renomado do que ele já é aqui na cidade de Barretos e região, isso, aquilo. Porque esse programa depois tem os recortes, tem as pílulas, o pessoal vai ver, teve isso lá, e ele vai republicar nas redes sociais dele. Então, assim, você assumiu um compromisso aqui, por livre e espontânea vontade, não foi pressão de nenhuma parte de fazer esse trabalho. Então, você tem uma baita responsabilidade para você e para os seus. Porque no final do ano, a pessoa vem você aqui e tal, você não cabe nem na cadeira. O doutor Gustavo vai falar o quê? Vai ligar para ele e vai falar, tô pra NASA, tô viajando, tô fazendo outra pós, tô isso, aquilo. Abandonei a carreira. Virei só vendedor. O Adilson não teve jeito. Isso, aquilo. Você tá entendendo, né? Adilson. Então o recado tá dado. E uma das coisas para realmente as pessoas focarem, a gente fala até brincando, mas não brincando, é quando as pessoas têm uma dificuldade de fazer algo, uma estratégia fantástica é compromisso social. Uma das coisas que eu faço, às vezes, eu vou sair para correr e aí eu falo, cara, eu tô numa preguiça, porque... Nossa, acontece. Ixi, normal. Acontece. Aí eu falo, cara, eu preciso correr 15 km amanhã. Eu pego o Instagram e faço um videozinho. Ô, galera, amanhã eu vou correr 15 km, vou mostrar meu lanchinho ali pré-treino. E amanhã o bicho pega, hein? Aí eu falo, nossa, eu tenho que acordar amanhã cedo que eu fiz o story. Aí no outro dia cedo o povo, não ia correr? Eu falei, tô indo. Então o compromisso social é o primeiro, que você não quer decepcionar não só você mesmo, mas você fez o compromisso com outras pessoas. E também é a questão de assim, eu preciso provar que eu dou conta, entendeu? Então... Gustavo, você falou seu endereço, mas quem quer te achar nas redes sociais? Qual que é a sua rede social? Como é que funciona? Esse acompanhamento, o livro, onde adquire o livro? Tudo na rede social, @Gustavo Pereira Nutricionista, clica no link da bio, tem 2 paginazinhas lá, você pode comprar livro Domine Seus Hábitos ou clica lá para entrar no nosso time comercial e as meninas já atendem vocês e já explica todos os nossos formatos de acompanhamento. E você perguntou em relação à consulta, o que eu faço sempre com os pacientes? Porque a gente tem que entender realmente a individualidade de cada um. Muito bom. Então, eu nunca falo valores antes de conhecer o paciente, porque realmente cada um vai ter uma necessidade, às vezes faz sentido, às vezes não faz. Então, o que eu falo para o paciente? Vai no consultório, sem compromisso, a gente senta meia horinha ali, 40 minutos, bate um papo, eu entendo sua rotina, entendo o que você precisa. E se fizer sentido, a gente faz ali um acompanhamento. Então, entra no time comercial, as meninas vão falar com vocês, e aí a gente senta, bate um papo. Não, eu já quero marcar uma consulta, a gente também passa. Quero que você passe tudo por aqui. A gente passa também, mas nada melhor do que a gente entender. Porque às vezes tem gente que 3 meses já consegue resolver alguma coisa, 6 meses já resolve. Tem gente que tem que ficar 1 ano, tem gente que tem que vir a cada 90 dias, tem gente que tem que vir todo mês, tem gente que tem que vir toda semana. É muito subjetivo o tipo de acompanhamento para cada um. Então, o que vai diferenciar? É o nosso tempo de contato, entendeu? Quanto mais tempo de contato a gente tem, é claro que mais caro fica, e quanto menos tempo e mais disciplina do paciente, mais barato fica. E eu sempre falo, se o paciente anotar na pontinha do lápis tudo que ele gasta por fora e ele economizar para investir num personal, investir num nutricionista, sai muito mais em conta. Porque o pessoal fala, mas eu vou gastar X ali com o Nutri. Quanto que você gasta no iFoods? Quanto que você gasta no final de semana? Reduz, é o que a gente fala. O cara é subjetivo. Gustavo, a gente está caminhando para o encerramento do nosso programa, que passou voando assim. Teria muito mais assunto para a gente ficar debatendo aqui um bom tempo com você. Qual a dica, ou qual o conselho, ou qual o recado que você dá para aquela pessoa que está acomodada, aquela pessoa que não está cuidando da saúde, para aquela pessoa que não está olhando para si? Eu vi que você trabalhou aqui, você falou muito da Bíblia. Eu tenho esse hábito, estou acompanhando o Frei Gilson aí todo dia às 4 horas da manhã. Eu já tenho o hábito de acordar cedo, ler Bíblia, fazer meu café. Eu tenho um mantra. Eu tenho que acordar, cumprimentar minha cachorra, que a hora que eu já acordo ela já vai para a porta, eu brinco com ela, ela dá bom dia para mim, eu dou bom dia para ela, eu vou lá, esquento minha água, faço o café bem tradicionalzão mesmo.
Café bruto? Bruto, puro. Com dinheiro, hein? Então. Fazendo café todo dia. Então, aí se chegar lá no... a primeira coisa que eu pergunto pro paciente, eu falo assim, toma quantos cafés por O dia? cara já acorda Aí tomando café. fala Qual assim, a sua renda? quantos cafés por dia você tá tomando? Tô tomando 5 cafezinhos por dia. Eu falei, esse cara tem dinheiro pra pagar uma consulta de um ano. Agora o cara já acorda gastando dinheiro. E aí faço meu cafezinho, sento, tenho lá meu devocional diário, tenho a minha leitura da Bíblia. Então eu tenho muito isso. Eu gostei dessa parte que você falou pro Adilson. Eu acho que é fundamental você ter um acompanhamento espiritual, ler Bíblia, ter contato com Jesus, com a palavra, e depois pensar o seu planejamento do dia, ou da semana, ou do mês. Aí vai de cada um. E cuidar de você, eu acho muito legal. Então, assim, pelo que eu estou vendo no seu atendimento aí, rapidamente, para a gente encerrar, você trabalha também com essa neurolinguística e você vai despertando outros comportamentos. Sim. Que aqui do Adilson você despertou aqui uns 3, 4 comportamentos com ele brincando. Gatilho, agora tem que permanecer. E qual que é o recado final que você... O recado principal que eu dou pro pessoal, o mais top de tudo é assim, por mais que você goste de várias pessoas, mude ambiente. O ambiente, ele é o principal fator que vai te destinar ou para você ter saúde ou para você ter doenças. Eu sempre falo que tem alguns amigos que eles são como, eu uso essa analogia, andaime. O que é o andaime? O andaime numa fase da construção, ele ajuda muito. Então ele é na fase inicial, quando você faz a pintura ali, ele por fora. E quando você vai passar para a fase de decoração, o andaime ele não ajuda, ele pelo contrário, ele atrapalha. Então tem fase que você está, que você não quer o andaime perto de você, mas não é porque você não gosta dele, ele te ajudou no momento que você precisava, ele sempre foi útil, ele te ajudou a você sair dessa fase para outra fase, só que nessa fase que você está agora, se você pôr um andaime no meio de uma fase de decoração, ele vai te atrapalhar, entendeu? Então tem amigos que você realmente vai se afastar. E não porque você não gosta dele, mas que nessa fase ele vai te atrapalhar. Porque ele não sabe onde você vai chegar. Ele sempre vai lembrar que você é o cara do barzinho, do boteco, do petisco, da cachaça. E você não quer mais do torresmo. E você não quer mais isso para sua vida. Então, tem pessoas que você em algum momento vai ter que se afastar, porque senão eles vão te afundar, entendeu? E não é por mal, mas é realmente para você ter uma condição melhor. E se você não tiver... eu só convivo com a minha esposa e com meus filhos. Melhor ainda, o que você vai fazer? Vai buscar novos ambientes, um grupo de corrida, um grupo de musculação, vai jogar futebol, mas pós-futebol evita ficar ali. Para ler Bíblia da igreja. Um grupo para ler Bíblia, isso é fundamental. Então, assim, a dica de ouro é busca referências e novos ambientes. Bem, pessoal, estamos finalizando mais essa edição do programa Prosa com Dutra. Agradecer esse belo bate-papo aqui com o Gustavo Pereira, autor do livro Domine Seus Hábitos. Rede social Gustavo Pereira, nutricionista. Vai lá, entre lá, converse com ele, agende uma consulta que vai ser fundamental para você mudar os seus hábitos, e a gente vai fazer esse acompanhamento aqui no final do ano, Adilson e Gustavo aqui na bancada para falar o que melhorou, o que não melhorou, o que piorou, como é que foi, enfim. O Adilson parece dar uma hipoglicemia. O lançamento, lançamos o desafio, o Adilson acatou por livre e espontânea vontade e vai ter esse acompanhamento. Nada é por acaso. Gustavo, sucesso, muito obrigado pela participação em mais essa edição do programa aqui. Te desejo sucesso, que você consiga galgar mais sucesso aí, que essa mente que você tá boa, positivista, blindada, focado, tenho certeza que você vai trazer muitos bons resultados para os seus clientes, e a gente vai ter aqui no final do ano o Adilson aqui 75. Não, 70 não, essa 70 evolução. Tinha falado 87. Não, 20 quilos né? Quando você tá com 97. 97 então, menos 20? 77. Não, 73 dá. Não, 77, vai. Vamos arredondar para 80, vai. 80. Vamos poder deixar 80. 17. Tá. 80. 17, ó, 17. 80 quilos. Para junho. 80 quilos. Para junho. Bem, pessoal, essa foi mais uma edição do programa Prosa com Dutra. Espero vocês aqui na próxima segunda-feira pela Rádio Jornal 88.7 FM em mais uma edição muito interessante com um baita convidado como o Gustavo, que veio aqui hoje e passou belos ensinamentos sobre nutrição.
Até a próxima edição e tchau. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero e mais. Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep, Paz no Trânsito começa por você. Atenção barretense, esta é direto do Parque do Peão para você. Garanta seu passaporte Parque Estádio ou passaporte Área VIP em até 7 vezes no cartão sem juros. Os preços são especiais e exclusivos para barretenses. É para não perder nada e curtir muito. Mais informações acesse independentes.com.br. Barretos 2025, de 21 a 31 de agosto. Ponto de venda, loja Os Independentes da Avenida 43. Bateu, arranhou, amassou, sem desespero. A GT Funilaria tem a solução. Seu carro sempre novo com polimento, cristalização e reparos que devolvem o brilho de fábrica. Confie em quem entende do assunto. GT Funilaria, qualidade, agilidade e cuidado. Ligue agora 17 98122 7004. GT Funilaria. Cuidamos do seu carro como se fosse nosso. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples. Ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com o nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda. A Cervejaria de Barretos. Ligue 99639-0321. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Na gestão da sua empresa, confiança e eficiência fazem toda a diferença. A WD Contabilidade oferece soluções completas em serviços contábeis, fiscais, departamento pessoal e administração de condomínios. Com mais de uma década de experiência, aliamos tecnologia e conhecimento para entregar uma contabilidade moderna e estratégica. WD Contabilidade, na Avenida 13, número 542, em Barretos. Ligue 17 3321 1616 e evolua com a gente. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável.